Olá amigos do nosso canal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática financeira. E nessa videoaula abordaremos o tema dos juros compostos e como calcular operações relacionadas aos juros compostos na calculadora financeira HP12C. Aqui neste emulador que estou utilizando, você pode observar que o modelo é a Platino, mas não importa se você tiver a Golden. O importante é que você saiba mexer nas funções que são exatamente iguais às funções de qualquer calculadora financeira HP12C. Tudo bem? E muito importante que a gente tenha em mente, antes da gente começar o exercício, que a gente conheça algumas nuances da HP12C. O primeiro aspecto mais importante aqui é o modo RPN, que é o modo de inserção dos valores e da chamada das funções na hora de você executar as operações. Então, como que a gente utiliza a calculadora nesse modo? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos fazer uma operação 2 mais 3. Então, ao invés de eu colocar a forma clássica, que não vai dar, que sendo utilizada não vai trazer o resultado correto, você precisa fazer a inserção dos valores da seguinte maneira. Então, por exemplo, eu pego 2, coloco Enter, agora eu coloco 3 e finalmente eu ponho o mais. E você vê que o resultado é 5. Ou seja, o modo não é colocar 2 mais 3. O modo é 2, fixa o 2 com Enter, aperta o 3 e por final o mais. Não precisa do igual. Na prática, o Enter, que é o igual, veio antes. Tá? Então essa é a ordem de inserção dos valores e da chamada das funções na calculadora nesse modo RPN. Agora, vamos falar um pouco das funções que serão utilizadas para o cálculo dos juros compostos. As funções, inicialmente vou utilizar o clear, que é limpar o visor. Como você viu aqui, acabei de utilizar uma operação rapidamente aqui, e agora eu limpei o visor. Próxima etapa é saber quais são essas funções aqui. Em branco, tudo bem? Porque você tem, por exemplo, se você apertar o F, você vai ver que vai ficar em destaque o amarelo. Então, as funções agora são essas aqui em amarelo. Da mesma forma com o G, que são essas aqui em verde, por exemplo. Mas sem as funções F, G, eu simplesmente chamo o valor que está no meio, o N, o I, o PV, etc. Então, para você fazer a inserção dos valores, como eu disse, nessas funções, você vem, coloca, por exemplo, 12, um número qualquer, e inicializa. Então, eu inicializei a função N com o valor 12. É desse modo que a gente vai trabalhar. Mas antes de mais nada, vamos entender quem são essas funções. N, I, PV e FV são as funções dos juros compostos. N é o número de ciclos que você tem para uma aplicação financeira. I é a taxa de juros. PV é o valor presente ou valor aplicado ou valor inicial. E FV é o valor futuro ou montante dos juros compostos, tá bom? Para você saber mais sobre a questão de juros compostos, mais exercícios inclusive, você pode clicar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e você lá encontra um link com mais exercícios de juros compostos e uma explicação mais rápida, um formulário com essa matéria, tá? Lá você vai encontrar a resolução escrita, não a resolução com calculadora. Por isso que esse vídeo complementa aquele link. Agora que a gente já está um pouco mais familiarizado com a calculadora, vamos partir para os exercícios. Então, observe aqui que nós já falamos quem são as funções. Farei mais um comentário sobre as funções logo no momento em que começarmos a inserir os valores nessas funções. Então, a primeira coisa é identificar o que a gente vai inserir. Por exemplo, no exercício 1. O Banco Fênix emprestou a João Cordeiro R$ 5.000, ou dólares aqui, né? Por um prazo de 90 dias, a uma taxa de juros de 15% ao trimestre. Que montante João deverá pagar ao banco ao final da operação? Então a ideia é que se João deixar 5.000 por um trimestre, esse dinheiro vai render 15% a mais do que ele próprio e vai resultar numa dívida que ele vai ter que pagar, que é o montante final dessa operação. O que nós vamos inicializar então? Inicializaremos o N, que é o período, o I, que é a taxa de juros, e o PV, que é o valor presente. Então vamos começar com o N, que está mais à minha esquerda. Qual que é o período?
observe que, por um prazo de 90 dias, a taxa se refere a trimestre. Então, 90 dias, que é exatamente um trimestre, considera-se aqui como, vamos converter, né, o 90 dias em trimestre. E você já sabe que é 1, então o N vai ser inicializado com o valor 1. E 15% é a minha taxa I. Então vamos inicializar os dois valores. 1 vai ser o N, 15 vai ser a taxa. Observe que eu não coloquei a forma decimal 0,15, porque a calculadora já interpreta no momento em que você coloca esse valor e aciona a tecla I como sendo um valor percentual. Então não preciso fazer a conversão para o decimal. E o valor presente? Agora vem meu comentário sobre PV e FV e o sinal. O valor presente, quando for colocado aqui, e você chamar o FV, vai dar um valor negativo. Apesar de estar certo com o sinal trocado, é um valor negativo. Porque essas funções aqui, juntamente com PMT, que é uma função que não será utilizada nesse vídeo, elas formam um conjunto de funções utilizadas no cálculo da amortização. Né? O sistema PRICE, ou PRICE. O sistema PRICE de amortização, por exemplo, utiliza essas funções e, pelo fato de estarem programadas para este sistema de financiamento, você vai ter, é normal que você tenha que inserir um negativo em algumas dessas funções, por causa do sistema PRICE. Portanto, aqui a gente vai ter que colocar o valor negativo da mesma maneira, para que saia positivo. Só que o detalhe é o seguinte, como que a gente põe o sinal negativo na 12C com esse modo? Não é pondo menos e colocando o valor, porque daí ele vai interpretar como se fosse uma operação e não um sinal. Então a gente vai utilizar a tecla CHS, que é Change Signal, para fazer a mudança de sinal. Então qual que é o valor presente que eu vou colocar aqui? É R$5.000. Então eu venho e clico aqui 5.000, porque eu já inseri N e I. Vou usar CHS, que é Change Signal, e você vê que aparece o sinal de menos. E por fim vou inicializar PV como menos 5.000. Chamando a função FV, a calculadora me dá o resultado. Depois de um trimestre, com essa taxa, o montante vai ser este valor. O que encerra a questão 1 para a gente aqui. Então vou dar clear para a gente seguir para a próxima questão. Agora a gente vai para o exercício 2, que diz o seguinte. Uma operação financeira feita por um período de 6 meses, a uma taxa de juros de 20%, determinou um montante de R$1.000. Qual é o valor do capital originário? O capital originário é o PV, ou o valor presente. Tudo bem? Que é o que a gente não tem. Por outro lado, nós temos FV, que é o montante, que é R$1.000. A taxa e o período. Então, vamos começar pelo período. Ele diz aqui que o período é de 6 meses. Porém, ele não informa que a taxa de juros é mensal. A taxa de juros de 20% não é mensal. Na verdade, ela é semestral, porque é o período todo. Então, novamente, assim como no exercício 1, nós temos que inicializar o N com 1, porque é um período de 6 meses e 20% é a remuneração percentual durante todo este período. Então, já está inicializado o N igual a 1. O próximo valor a ser inicializado, a próxima função vai ser o I com 20%. Então, eu coloco 20 e inicializo aqui com o I com 20. E, por fim, o valor negativo, como nós falamos, do FV. Só para falar aqui, para ressaltar essa questão. Eu coloquei menos aqui no exercício 1 e agora eu vou colocar menos no exercício 2, apesar de estar inicializando a função FV, não mais PV, que é a PV que eu vou chamar. Mas, de qualquer forma, o que eu quero que você tenha em mente? Sempre que eu trabalhar com PV e com FV, eu vou ter que colocar o valor negativo, porque nós estamos trabalhando com funções que são utilizadas no cálculo do financiamento, da amortização, price. E lá, por causa do fenômeno, né, digamos assim, matemático que acontece, você precisa sim do valor negativo inicializado, tá? Porque a fórmula é baseada naquele tipo de cálculo. Mas como ela é equivalente, quando não consideramos PMT, que são as prestações, ela é equivalente aos juros compostos, então
permanece o problema do sinal, então a gente só precisa trocar o sinal. Então, você viu aí que o valor presente, o valor do capital aplicado é R$ 833,3333. Esse é o valor do capital ordinário. Então, nós encerramos o exercício 2. Agora, o exercício 3 diz o seguinte: o Banco Alfa emprestou a Francisco Silva a importância de R$ 1.000 por 60 dias. Ao final deste prazo, Francisco deverá devolver ao banco um total de R$ 1.300. Determine a taxa de juros da operação em duas formas. Vamos lá. O que nós temos aqui? Temos 1.300, que é o montante, temos R$ 1.000, que é o valor presente. Agora, você não vai precisar inicializar os dois com valor negativo. Basta apenas um deles com valor negativo para que você consiga calcular a taxa de juros, tá? A próxima questão a ser verificada, qual que é o tempo, qual que é o N? É dito o seguinte: eu quero a taxa de juros da operação em duas formas. Então, as duas formas às quais o enunciado se refere são as seguintes. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma taxa diária. Aí você vai ter que colocar N igual a 60. Porém, eu posso pensar numa taxa mensal, ou seja, meses. Quantos meses tem aqui? São 2 meses. Então, aí eu vou ter que pensar em N igual a 2. Então, essas vão ser as duas formas que eu vou operar na calculadora. A primeira, então, vai ser diária. Vamos usar a diária, ou seja, 60 dias. Então, eu inicializo N com 60. Agora eu vou inicializar PV com 1.000. Agora eu vou inicializar FV com menos 1.300. E eu tenho a taxa diária, chama a função I, de 0,4382% ao dia. A taxa diária, então, é ao dia, porque eu coloquei aqui por 60 dias. Agora vamos fazer mensal. Quantos meses tem aqui? Tem 2 meses. Então, mesma coisa, só mudando o N. Vou dar clear. Então, eu ponho N igual a 2. Eu vou colocar 1.000 como o meu valor presente e menos 1.300 como o meu valor futuro. Chamarei a função I e você vê que a taxa mensal é de 14,0175%, tá bom? Ou 14,0175 ao mês. Essas são as duas formas de calcular. Tem mais outras, se você quiser, por exemplo, a taxa quinzenal, a taxa bimestral, tem várias formas de você trabalhar. Mas vamos utilizar as usuais aqui. Agora a letra B diz o seguinte: qual seria a taxa de juros se a operação fosse feita com um prazo de 90 dias? Então é a mesma coisa, exceto pelo fato de que devemos inicializar o N com 90. Então eu pego 90, apertei aqui 90, inicializei o N. Beleza. Agora eu vou inicializar novamente com R$ 1.000 o meu valor presente e 1.300 o meu menos 1.300 o meu valor futuro. E a taxa diária, se for um período de 90 dias, é de 0,2919%. Então esse aqui é o exercício número 3 encerrado. Por fim, a calculadora já está bem, digamos assim, vista, né? Exceto pelo fato de que precisamos aprender a calcular o tempo. Nós já exploramos aqui a calculadora na questão de calcular o montante final, de calcular o montante inicial e calcular as taxas de juros. Agora a gente tem que, para encerrar isso aí, aprender a como calcular o tempo de uma aplicação. Então disse o seguinte: temos uma aplicação de R$ 1.000 que foi para R$ 1.082,86. E a taxa de juros é de 1% ao mês. Então pergunta-se, qual que é o período, né? Calcule o período total em que deve ocorrer a aplicação. Então eu vou inicializar os valores. Então, R$ 1.000 é o meu valor presente. O meu valor futuro, ou montante, é 1.082,86. Então é 1.082,86. Porém, com o sinal trocado, valor futuro. E o meu I
é de 1%. Finalmente, eu tenho N e a calculadora mostra para a gente que o valor do N é de 8 meses, tudo bem? Porque aqui é 1% ao mês. Então, com estes exercícios, você aprendeu a operar basicamente a calculadora, ou seja, você aprendeu as operações básicas de juros compostos nessa videoaula. Você também chegou a ver que, como estamos no modo RPN, o modo mais utilizado, você precisa fazer as coisas meio que ao contrário. Primeiro inicializando todos os valores e apertando a função, para depois chamar a função final que você quer para calcular. Então essa videoaula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de participar do nosso chat, da nossa sessão de comentários, com seus comentários, com suas dúvidas e sugestões. Até a próxima!